Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Plano A Concursos. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai resolver questões sobre gestão de pessoas, noções de gestão de pessoas, que é um tópico que sempre está em editais. E quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando sobre recursos humanos, gente, é a relação do homem com o trabalho. A gente vai ver relações interpessoais, conflitos, motivação. Então você vai ver que as questões de gestão de pessoas acaba que é bem intuitiva, principalmente se você trabalha tanto na iniciativa privada quanto já no serviço público, você vai vendo que é muito intuitivo porque são coisas que você passa, são coisas que você vê no trabalho, na gestão de pessoas e coisas que você vai resolvendo. Então a gente vai ver aqui, eu diria que para resolver questões de noções de gestão de pessoa, basta você começar a resolver questões. Não precisa ficar aí na teoria, não precisa ficar vendo videoaulas, porque é algo bem prática mesmo. Então a gente vai ver aqui, eu selecionei questões de 2025 da Banca Sebrasp, que é o nosso foco, e vamos começar. A primeira questãozinha, pessoal, ela fala assim: assinale a opção que indica o processo da gestão de pessoas por competências, que busca assegurar que as habilidades dos funcionários estejam alinhadas aos objetivos organizacionais. A. Estabelecimento de horários rígidos de trabalho. B. Prolongamento do tempo de trabalho dos funcionários. C. Identificação, análise e avaliação de competências chaves da organização e dos colaboradores. Requisitos rigorosos de qualificações e formação acadêmica. Redução do quadro de pessoal para diminuição dos custos. Gente, quando a gente fala do alinhamento tanto dos funcionários quanto da empresa, da organização, a gente não pode pensar em nada rígido, ou seja, nada que force a pessoa, nada que obrigue. A gente sempre tem que pensar, quando estamos falando de gestão de pessoas, de algo que beneficie tanto o funcionário quanto a organização. Então aqui a letra A, por exemplo, estabelecimento de horários rígidos de trabalho. Imagina isso, cara. Se você está tentando fazer com que a pessoa se alinhe ali, tanto com o seu objetivo organizacional quanto com os objetivos dela, como é que eu vou estabelecer horários rígidos? Essa daqui nem faz sentido. A B, prolongamento do tempo de trabalho dos funcionários, é a mesma coisa, né? Tá dizendo que tem que fazer o funcionário trabalhar mais. A C, identificação, análise e avaliação de competências chaves da organização e dos colaboradores, é exatamente isso. Se eu tô querendo fazer a sinergia entre a minha organização e os colaboradores, eu tenho que entender tanto as competências deles quanto o que eu quero que eles façam, para assim a gente conseguir elaborar essa sinergia. E a letra D fala requisitos rigorosos de qualificação e formação acadêmica, nada a ver, né, gente? E redução do quadro de pessoal para diminuição de custos. Se eu estou falando da gestão de pessoas, de trazer pessoas para se alinhar com o objetivo da organização, como é que eu falo depois de redução do quadro de pessoas para diminuição de custos? Nada a ver, né? Então aqui a resposta é C. E aí você vai percebendo que as questões, elas são bem óbvias de gestão de pessoas, então basta você ter um senso que você consegue resolver. A próxima questão. A mudança de processos e as crenças decorrentes das alterações governamentais internas geram descontinuidade e dificuldades na gestão estratégica de pessoas, o que demanda realinhamento para a promoção de engajamento e compromisso de gestores e servidores. Essa questão aqui tá certa. E aí talvez você pense, não, tá negando aqui coisas, quando esse abraço começa a trazer um aspecto negativo, tá errado. Só que você tem que prestar atenção. Eu diria que essa questão é um nível mais difícil, ela exige, assim, uma boa interpretação. Tá falando o quê, gente? A mudança de processos e crenças decorrentes das alterações governamentais geram descontinuidades e dificuldades na gestão estratégica de pessoas. Geram. Imagina, se as pessoas já estão acostumadas com crenças e com processos, os mesmos na organização, e aí do nada eu altero, cara, vai gerar um processo muito dificultoso na gestão de pessoas. Por quê? A gente já tinha um modelo estabelecido, a gente já tinha um processo de trabalho, a gente já tinha as nossas crenças, ou seja, pra gente o que importa é sempre o atendimento rápido ao cliente. A gente trabalha dessa forma, de tal horário, já tinha os processos estabelecidos, e aí eu vou lá e altero. Quando eu mudo todos os processos, cara, agora vai ser muito difícil para eu continuar tendo a mesma gestão de pessoas que antes a gente tinha. Então, realmente há uma descontinuidade e começa a embaraçar o que eu já tinha estabelecido, porque agora eu tenho que mudar completamente tudo.
Então aqui a questãozinha tá certa. E ele ainda continua, o que demanda realinhamento para promoção de engajamento e compromisso de gestores e servidores. Realmente, cara, a gente estava acostumado de um jeito, agora a gente tem que se realinhar. Tudo tem que mudar, tanto os gestores quanto os funcionários. A gente tem que mudar todas as ideias, todas as crenças, porque mudou os processos. Então aqui a questãozinha tá certa. A próxima questão, acerca do poder nas relações humanas no trabalho, julguem o item que segue. A pessoa que utiliza fatos e dados para elaborar uma apresentação lógica ou racional das ideias exerce poder de afirmação. Gente, essa questão aqui tá errada. Eu vou logo dar exemplo desses dois tipos de poder que a questão tá falando, que é o poder de afirmação e o poder da razão. O poder da razão é quando eu trago fatos e coisas verídicas, fatos embasados, realmente é verdade isso e eu posso comprovar. Então eu tenho o poder da razão, eu tenho a razão, eu estou certa porque eu trouxe fatos, dados totalmente confiáveis para tornar verídico a minha afirmação. E aí eu tenho também o poder da afirmação, que é quando eu afirmo algo simplesmente porque eu acho que é, e porque eu tenho influência, então as pessoas acreditam no que eu tô falando, mas nem é mentira às vezes, e o cara tem tanta autoconfiança que ele traz aí uma mentira e as pessoas acreditam que é verdade, porque, pô, nossa, tal fulano estuda, nossa, fulano é inteligente, então o que ele tá falando é verdade. E aí você acaba ganhando o poder da afirmação, que é quando não tem nem fatos, nem dados lógicos, e mesmo assim as pessoas acreditam que é verdade pela sua autoconfiança, pela sua influência. Então, esse aí é o poder da afirmação. Aqui na questão, ela misturou, né? Ela trouxe aí o conceito de poder de razão, quando eu tenho dados lógicos, quando eu tenho fatos verídicos, e misturou com o poder da afirmação, porque o poder da afirmação não tem dados, não tem fundamentos lógicos, eu simplesmente falei, só que pela minha influência eu ganho o poder, porque as pessoas acreditam no que eu falo. Só que nesse caso aqui, se a pessoa utilizou fatos e dados para elaborar uma apresentação lógica racional, eu estou falando do poder da razão. Então a questãozinha aqui tá errada, porque seria poder da razão, não o poder da afirmação. A próxima questãozinha, pessoal, ela fala assim: o poder de referência é exercido por uma pessoa quando ela influencia outras a partir de características pessoais ou de recursos desejáveis. E é exatamente isso. O poder de referência influencia as pessoas, simplesmente ou porque eu estou numa posição bacana, ou porque as pessoas, sei lá, te acham bonito, te acham interessante, te acham inteligente, elas acabam sendo influenciadas por você. Daí eu tenho o poder de referência. Nossa, tal pessoa influencia todo mundo, cara, ela é sempre referência, você acaba ganhando um poder. É muito parecido com o poder da afirmação, né? Aqui, a pessoa que tem o poder da referência, geralmente ela também vai ter o poder da afirmação. O que ela falar, geralmente, só por ela ter aí essa representação que todo mundo elogia, que ela é uma referência para as pessoas vão acabar acreditando no que ela está falando. Então aqui a questãozinha tá certa também. A próxima questão, pessoal, ela fala assim: pode-se utilizar a taxa de absenteísmo como um indicador de recursos humanos para medição do desempenho dos colaboradores em uma instituição. O que é a taxa de absenteísmo, pessoal? Quando eu falo de absenteísmo, eu estou falando do desinteresse do colaborador por trabalhar. É simplesmente um desinteresse. Sei lá, a pessoa começa a quebrar a assiduidade, ela começa a não comparecer mais, fulano tá faltando muito, fulano já não entrega o trabalho do mesmo jeito que ele entregava, fulano faz as coisas mal feitas, não vem mais pro trabalho. Absenteísmo geralmente vai estar ligado muito à pontualidade, à assiduidez do servidor no trabalho. E se tá faltando isso, eu posso usar isso sim para avaliar o desempenho. Realmente, né, gente? Para eu medir o desempenho, a primeira coisa que eu reparo é a tua assiduidade, a tua pontualidade, o teu interesse por trabalhar. Então, se eu tô com uma taxa muito alta de absenteísmo, ou seja, o colaborador já não trabalha mais como antes, ele falta pra caramba, aqui eu posso ver uma medição do desempenho dele. Nossa, caiu muito o desempenho de fulano. O desempenho da não sei quem aumentou, porque antes ela faltava muito, antes era um desinteresse profundo pelo trabalho, agora ela tá melhorando muito. Então, o absenteísmo, ele pode sim ser usado para
a medição do desempenho. A questãozinha tá certa. O líder de recursos humanos deve cada vez mais atuar verticalmente no recrutamento, na seleção, no fechamento das folhas de pagamento, na capacitação e em suas demais especialidades de gestão de pessoas, a fim de enfrentar os desafios da área. A questão tá bonitinha, né? Trouxe aí uns conceitos bacanas, só que quando eu falo verticalmente, lembra, quando eu falo de algo que é vertical, eu estou falando de hierarquias, de cima para baixo. Só que cada vez mais, atualmente, a tendência é eu ter a horizontalidade, eu ter a departamentalização, é eu ter a delegação de tarefas, é um líder cada vez mais a mudanças, que delega posição aos outros. Então, quando eu falo aqui que o líder de recursos humanos deve cada vez mais atuar verticalmente no recrutamento, muito pelo contrário, cada vez mais eu tenho que abrir aí de forma horizontal. Atualmente é cada vez mais isso, né? Essa ideia de descentralização, essa ideia de um controle menos rígido, dessa ideia de deixar o outro ter autonomia. Então, quando eu digo que atuar verticalmente, está errado. A questãozinha, o item aqui está errado. A próxima questão. O concurso público não pode ser considerado como uma técnica de seleção de pessoas, pois, ao se utilizar provas de conhecimentos ou capacidade, elimina-se o poder de escolha do gestor. Gente, quando eu falo de seleção de pessoas, o processo de recrutamento, seleção de pessoas é o quê? Eu selecionar uma pessoa para minha organização. E aí, eu tenho vários processos até a seleção, e entre eles, o primeiro é o recrutamento, que é o quê? Eu chamar a atenção das pessoas para querer trabalhar aqui. Quando chegar a concorrência, quem está disputando ali pelo cargo, eu vou ter formas de selecionar. Pode ser por provas, pode ser por entrevista de emprego. Então, seleção, ela vai acontecer tanto de forma, por exemplo, de provas de títulos, que é o concurso público, como, por exemplo, uma entrevista de emprego na iniciativa privada. Isso são formas de seleção de funcionário, de colaborador. Então, aqui tá errado quando eu digo que o concurso público não pode ser considerado uma técnica de seleção. Ele é uma técnica de seleção por provas de títulos. Então, aqui tá errado. A próxima questão. O treinamento em uma organização pode ser entendido como um processo voltado para a ampliação... Só um minuto. A ampliação ou desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que buscam aprimorar ou adequar o desempenho individual no trabalho, contribuindo inclusive para o alcance de objetivos organizacionais. Exatamente, né, gente? Se eu analiso as competências e as habilidades do outro e ajudo a desenvolvê-las, eu também estou fazendo bem para a minha organização. Se eu trouxe aqui uma pessoa, por exemplo, ela não sabia informática. Daí a empresa pagou um curso de informática para a pessoa se desenvolver. Com certeza isso vai beneficiar a organização. E é isso que a questão está dizendo. Então, aqui está certinho. A próxima questão, pessoal. A seleção procura incrementar o leque de candidatos capacitados e interessados em trabalhar na administração pública, enquanto o recrutamento envolve a redução desse conjunto por meio da identificação daqueles mais adequados. Aqui, inverteu os conceitos. Eu estava falando ainda agorinha, né, sobre recrutamento e seleção. O recrutamento acontece quando eu chamo a tua atenção para o que eu estou propondo. Ou seja, sei lá, eu abri uma fábrica de balas. E aí eu quero pessoas entre 18 e 22 anos para trabalhar na fábrica. Então, o que eu faço? Eu divulgo. Sei lá, eu começo a divulgar. Contrata-se jovens entre 18 e 22 anos. Aí um jovem lá de 21 anos pegou e falou, nossa, eu tenho interesse nisso aqui, vou entrar em contato. Um outro de 18 achou interessante também, entrou em contato. O que eu tô fazendo aí? Eu tô recrutando as pessoas. Venham, gente, que aqui tem vaga de emprego. E o que vai acontecer? Eu vou contratar todas as pessoas que entrarem em contato? Não. Eu vou começar a analisar as qualidades, as competências, para ver entre elas quem que eu vou querer. Quando começar essa análise e eu começar a ver quem que eu vou querer, acontece a seleção. Então, recrutamento. Primeiro eu chamo a tua atenção para cá. Quando tu vem para cá, você vai competir com outras pessoas.
Por exemplo, no concurso público, a seleção é a prova. Quem chama a nossa atenção é o edital. Você vê lá um edital bonitinho, você fala, nossa, queria esse cargo, queria esse salário, daí você se candidata. Só que você vai ter que fazer uma prova e você só vai trabalhar lá se você passar nessa prova. Então, a prova é um meio de seleção, enquanto o edital é um meio de recrutamento. Então, aqui ele fala que a seleção procura incrementar o leque de candidatos capacitados e interessados em trabalhar. Não é. Quando eu vou atrás de quem está interessado em trabalhar, é o recrutamento. Aí ele continua. O recrutamento envolve a redução desse conjunto por meio da identificação daqueles mais adequados. Então aqui é a seleção. É quando eu vou ver todos os que eu trouxe, os que vieram atrás de emprego, e agora eu vou selecionar o que eu quero. Então aqui eu tenho a seleção e aí ela inverteu os conceitos, por isso que está errada. A próxima questão. A gestão de pessoas atingiu seu ápice na abordagem clássica, inclusive tendo por percussor Deming, eminente teórico da administração, o qual realizou várias pesquisas organizacionais. Aqui tá errado de todos os jeitos, a questão tá mentirosa mesmo, na cara dura. Primeiramente, que a abordagem clássica, pessoal, ela tem muito mais o File como protagonista do que Deming. E outra coisa, que quando eu falo de gestão de pessoas, é muito depois, gente. É muito em outras teorias. Eu já tô falando de RH. Eu acho que na teoria de recursos humanos é quando eu atinjo o meu ápice. Quando eu chego hoje na contingencial, eu ainda tô falando de gestão de pessoas. Então, lá no comecinho, na científica, na clássica, a científica foca nas tarefas, a básica, o foco é na estrutura organizacional. Então, aqui não tinha uma preocupação com a pessoa. Aqui eu não tenho foco na pessoa. Então, não tem gestão de pessoas. Fica muito mais forte quando eu vou me aprimorando no RH. Então, aqui a questãozinha tá errada. Aqui no canal tem um vídeo sobre as teorias da administração. Acho que vale a pena assistir. Que daí você consegue ter uma noção da diferença entre as teorias. E foi isso, pessoal. Muito obrigada por chegar até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo.